Oi, 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 som. Oi, som, testando. Testando o som. Oi, 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 testando. Oi, 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 testando. Tá, eu não sei como é que vai dar certo essa gravação de hoje não, mas Vamos ver, vamos tentar, né? A gente vai Tentar. tentando. Fala, galera! Esse é mais um episódio do Papo de Fungo. Hoje a gente tá aqui num lugar bem diferente do convencional, né? Quem tá apresentando hoje aqui o podcast pra vocês, apesar de estar aparecendo todo mundo, sou eu, André Monte, e hoje eu tô juntamente aqui com Viviane. Fala aí, Viviane, dá o seu oi. Oi, galera. Eu faço parte da produção, principalmente do Papo de Fungo, mas hoje eu tô participando aqui como host pra entrevistar os nossos entrevistadores. Como assim? Se o vento deixar. Se o vento deixar. A gente não sabe como é que tá a gravação de hoje. A gente tá aqui em homenagem à gravação, ao tema do episódio de hoje, né? A gente tá aqui pra gravar sobre... entrevistando os nossos entrevistadores com um tema mais que especial, né? A gente vai hoje conversar um pouquinho sobre um artigo que é uma das propostas para alguns episódios do nosso podcast, que é discutir sobre artigos. E hoje, para dar início a essa temática, essa conversa, a gente vai começar com um episódio... Eita, que o meu boné foi embora. Pera aí que eu vou buscar. Galera, o vento aqui é ao tá vivo, surreal. Pra quem não sabe, cara, Rio Grande do Norte venta muito. E assim, o lugar que a gente tá hoje venta demais, né, André? É uma tentativa. Eu vou com o boné pra trás que eu acho que rola melhor. Rola melhor. Deixa eu explicar melhor pra vocês, galera. Pra quem tá só ouvindo, assiste o episódio aí no YouTube, porque tá massa aqui o cenário onde a gente tá. Inclusive, vários perrengues pra chegar aqui hoje na coleta. Vai sair um vídeo no YouTube aí, se você não assistiu, acompanha aí no card, no canal, nas redes sociais, esse vídeo dos bastidores até chegar aqui. A gente vai mostrar umas cenas melhores de onde a gente tá. Então acompanha, não perde. Hoje a gente vai discutir sobre um artigo de Heloísa, né? Lá do trabalho dela, relacionado ao trabalho dela, juntamente com o Cairo. Eu não era nascido, então eu não fiz parte do trabalho, mas eu li o trabalho junto com o Vivi e hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre ele. Falar o lugar que a gente tá, né? É verdade. Senão, a gente não falou ainda. A gente tá na Lagoa do Carcará, aqui no Rio Grande do Norte. Então, não teve muito critério da gente escolher especificamente qual lagoa a gente queria gravar. Mas a gente queria gravar num local de lagoa justamente para introduzir e fazer alusão ao artigo que a gente vai perguntar para os entrevistados de hoje. Então... E pra gente se divertir também, né? Porque com certeza. além da parte do trabalho, a gente também quer aproveitar um pouquinho. Hoje é feriado. Hoje é feriado aqui no dia da gravação. Estamos trabalhando e curtindo. Então curtam, viu? E compartilhem. E se inscreve no canal. Vamos começar. Deixa o like. Vamos começar a conversa sobre esse artigo, né? E aí, para quem não leu o artigo, ele vai estar aí na descrição, vai estar no card para vocês. Essa pesquisa ela foi desenvolvida com infoinsetos aquáticos na Bahia, né? Em vários lugares da Bahia. E aí eu queria entender, apesar de saber que Cairo é da Bahia, né? Lá dos interiores, queria entender um pouquinho como é que foi essa coleta, vocês irem até lá. Fala um pouquinho pra gente como foi essa aventura. A coleta foi massa. Cairo, né, ele já trabalha nas áreas lá da Bahia. E o meu trabalho é aqui no Rio Grande do Norte. Tanto que no meu mestrado, eu coletei em áreas daqui, de lagoas e rios. E Cairo sempre coletou lá na Bahia. E aí, Cairo tinha uma coleta para ir na Bahia, para fazer as coletas do mestrado dele, isso inicialmente. Isso, no mestrado. E aí a gente teve a ideia de eu ir junto, como lá tem muitas áreas de rio, a gente teve a ideia de ir junto para tentar coletar e ver no que dava, sem pretensão. Então, nessas coletas, a gente conseguiu justamente enviar um resumo para o Congresso de Botânica e publicar esse artigo, porque lá não tinha estudos, não tinha nenhum estudo com infomicetos aquáticos. Então, basicamente, foi essa a história, né, Cairo? Eu fui fazer a coleta do mestrado, que eu trabalho com fungos gasteroides no Cerrado, né? E aí, quando a gente percebeu, Elô foi junto e falou, por que não coletar infomicetos aquáticos, né? E lá na cidade onde a gente coletou, na verdade, foram 2 municípios. Isso. Na verdade, foram 3 localidades, né? A gente foi no A Tocantins gente foi também. em 2 estados, na Bahia e no Tocantins. Mas só em Barreiras tem 32 afluentes. Então, assim, Tem muita são coisa, muitos meu Deus. rios que tem. E não tinha nenhum registro para infomiceta, assim, do Cerrado Lá na no região, Oeste né? Baiano. Isso. E nem do Cerrado do Tocantins.
E o artigo foi publicado em qual revista mesmo? A gente esqueceu de comentar. O Na artigo Torre, na Torre. Journal of Torre Botânico. Native My Believer. É, não é? Society, né? A Isso. Sociedade Botânica Foi lá da Torre. publicado no ano passado, né? Em 2024. Foi em 2024. Nessa revista. Mas as coletas foram realizadas um ano anterior, Isso, né? um Foi... ano antes. Então demorou um pouquinho É. para o processamento e envio do artigo, além das correções que tem, a revista demora um pouco também, né? Que é comum. Isso. E aí deu esse tempinho. Mas foi incrível, assim, os resultados. Sim. A gente não esperava que fosse tão legal, né? É. Foi muito legal. De fato. E foi bem diferente, né? Porque apesar de você trabalhar no Cerrado, você no mestrado trabalhou na Mata Atlântica, mas no doutorado você foi para a Amazônia. Então foi um artigo, assim, completamente fora da área que você Sim. trabalha. Eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa realmente extra que eu não pensava em fazer e deu certo, porque Super realmente. certo. Eu trabalhava aqui na Mata Atlântica, agora no doutorado eu recebo as coletas da Amazônia. Então, ter um trabalho lá pro Cerrado, que eu não tinha feito antes e não tinha nenhum estudo, foi muito legal. Assim, Legal. muito interessante. Aí, falando um pouquinho sobre esses organismos, né, principalmente que você trabalha, queria que você contasse um pouco sobre o que são os infomicetos e qual a importância deles, principalmente nesses ambientes, né, de lagoas, de rios. Então, pessoal, os infomicetos aquáticos, que nada mais são que um grupo de fungos que tem o ciclo de vida na água, eles são um grupo que atuam na ciclagem de nutrientes desse ambiente. Então, como é que acontece? Tipo, quando a gente vai... É engraçado, porque antes de estudá-los, eu nem sabia que eles existiam. Eu não sabia nem que tinha fungo na água. Né? Isso é muito interessante. Tudo Então, bom. eu fui descobrindo. Então, o que que acontece? Quando a gente vai em algum rio, lagoa, até mesmo em praia, mangue, a gente vê folhas e galhos, tipo, dentro da água. E aí, como é que esses, né? O que é que decompõe Quem esses galhos? decompõe Quem vai esse- tirar esse- esses essa galhos? O matéria que é que orgânica? acontece? Serve de alguma coisa? Então, esses fungos, eles atuam justamente nesses substratos. Então, a gente encontra eles nessas folhas e galhos. Tanto que a gente coleta eles, leva para o laboratório, faz a metodologia, que a gente vai falar um pouquinho depois. E aí, nisso, como eu falei, eles são tipo lixeiros, de forma bem informal, desse ambiente. Então, eles vão ciclar esses nutrientes, vão decompor essa matéria, e aí é interessante porque eles liberam algumas substâncias que tornam esse substrato mais palatável para outros organismos que vão decompor. Então, eles são ali a base, muitas vezes esquecidos, mas muito importantes, né? De cicladores desse ambiente. Então, sem eles, meio que todo o resto da cadeia alimentar ali, né? Da cadeia Não é trófica, possível. não seria possível, né? E claro que tem outros organismos, bactérias, fungos, mas eles são os principais atuando nessa questão. E nessas regiões que vocês fizeram as coletas, foram os primeiros trabalhos, né? Lá no Cerrado. Sim, foi os primeiros trabalhos. No bioma Cerrado, a gente tem trabalho com fungo, né? Obviamente. Mas Lá na Bahia, especificamente, lá em para o Barreiras, Cerrado do Oeste não Baiano, tem. a gente não tinha nenhum registro. O Cerrado é um hotspot, né? De biodiversidade, endemismo. Para vocês terem noção, hotspot é um ambiente onde existem várias espécies que são únicas, que são endêmicas daquela região, que ocorrem somente naquelas áreas, e são áreas prioritárias. Isso, em assim termos como de a Mata conservação. Atlântica, né? São Assim dois como a Mata hotspots Atlântica. aqui. No Brasil nós temos justamente os dois, né? Mata Atlântica e Cerrado. E interessante que não tinha nenhum registro. E esse trabalho a gente conseguiu coletar, foram 23 novos 23 táxons, táxons, assim, que nunca foram Todos descritos. novos, né, pra lá, Todos já que novos. não tinha estudo. Registros novos. E uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente, que foi um resultado muito legal. Mas assim, foi incrível. A gente não tinha nenhum registro, nem nada. Falando um pouquinho sobre essas coletas, queria que vocês compartilhassem mais de como foi o processo de realizar, né, as coletas em campo e quais foram os desafios, quais foram os perrengues, se teve algum. Vários perrengues. Mas, Primeiro tinha o local, que eu acho que pra chegar na parte aquática era o quê? 1 hora de caminhada? Meia hora? 1 a hora? gente anda muito. E era uma trilha. Ei, Parece eu vindo hoje pra cá, né? não, um a cardio, trilha, viu? porque numa das coletas que foi na Caverna Lagoa do- Azul, que é no município de São Desidério, as trilhas são bem curtinhas, tem muito pedregulho, então assim, é um fitofisionomia de cerrado rupestre, onde tem muita pedra, né? Muita feição kárstica. E aí, pra chegar lá, a gente tem que ter um guia, né? Que é da reserva lá, da Lagoa Azul. Senão ninguém entra. É uma área altamente, assim, Eles nos ajudaram prioridade muito alta, nisso, né? em E termos água de- e astar. Isso, em termos de conservação. E todo cuidado é pouco. Então, assim, tem que andar em fileirinha, um atrás do outro. E pra chegar na Lagoa Azul... Tem cobra, tem tudo.
tem muito bicho. Era até pra estar com, como é o nome? Perneira, perneira, né? tudo Mas mais não e tava, tal. então é isso aí. Mas deu certo, deu certo. Dando conselho errado. Pra mim, a parte, Não, sem perneira. pra mim, assim, a parte mais trabalhosa é porque a gente vai de calça, né? Pra coleta, de bota, todos aqueles equipamentos. Só que pra coletar os infomicetos aquáticos tem que Tem tirar que tudo botar o pé isso na água. pra botar o pé na água e fazer a coleta definitiva. E aí, como a gente tá de bota, meia, imagina aquilo, né? A gente tira, Nossa. aí tira meia, tira a bota. Aí entra na água, aí mela o pé, depois tem que botar de novo, porque não tem como andar descalço. chulé, né, Parece cara? O simples, chulé mas mais tarde é chatinho, viu? o charme. E também tinha alguns locais lá, acho que principalmente nessa Lagoa Azul. Nossa, é muito lindo lá, inclusive. Tinha uma profundidade grande, então a gente teve um pouquinho de dificuldade em relação a isso, apesar da gente ter conseguido coletar mais assim na beira, mas nessas coletas aquáticas as dificuldades maiores são essas mesmo. Ou então E também, eu acho, Heloísa, o armazenamento, o depois que coleta. armazenamento, velho. Porque, assim, os infomicetos, eles não podem ficar muito tempo fora do seu ambiente. Isso. Claro que a gente coleta ali uma pequena amostra de água, junto com substrato, mas, assim, cerrado, barreiras e a área do oeste da Bahia é quente. Isso. É muito quente. E Então, o assim, ideal é a gente tirar, né, esses substratos, botar na água e já processar, se possível. Mas nem sempre a gente Nem sempre é consegue. possível, né? Tanto que nas minhas coletas do mestrado, a gente passava o dia coletando e aí quando chegava eu já ia organizar, para não ter perigo. Eu já lavava, a gente vai falar depois mais, mas já lavava o material, já botava nas caixinhas para poder analisar. E querendo Então, ou não, o processamento não foi lá, né? Foi aqui na UFRN, Foi aqui aqui. em Natal. Isso O mesmo. transporte também Então, são desafios. isso. E já demorou um pouquinho para chegar, demorou uns né, que a dias gente e tal. enviou, mas Deu certo no final. Assim, deu teve bons registros, resultados. assim, incríveis. Muito mesmo, de legal, né? verdade. Muito bacana. Aí, deixa eu só aproveitar aqui, então, já que vocês falaram da coleta, eu queria saber qual foi eu imagino que foi esse que você falou, né? Mas qual foi o que vocês mais amaram, assim, coletar, o lugar, a região, assim? Eu fico dividido. É porque Cairo ele já é de lá, mas pra mim tudo foi uma surpresa. Assim, cada lugar que eu chegava eu ficava Gente, a encantada. Bahia é assim, linda. tipo, A Bahia, Tocantins. as cachoeiras, os locais, eles são muito lindos. Mas eu acho que o meu preferido, assim, é essa Lagoa Azul que eu falei, que é nessa área de proteção, né? Que tem. Uma área de preservação Gente, ambiental. É muito do lindo. É uma município. água azul, assim, cristalina. E passa os É, bichos, dá uma Na verdade, paz. tem Foi um muito legal fenômeno coletar raro, lá. né? Um fenômeno raro que ocorre no mundo, que é um dos poucos, né? Tem um deles lá que também a gente coletou, é o sumidouro de João Baio lá, Sumidouro, isso. que é assim, é uma feição kárstica que é incrível. A água, ela penetra pelas rochas e depois ela some e aparece, desaparece. Gente, é muito lindo. É meu muito Deus. lindo. E a Lagoa Azul tem um efeito assim, que parece que colocou cloro que limpou, né? Eu Parece não uma sei o que é piscina aquilo. natural. Parece mentira, juro. Melhor que essa vista aqui que a gente tá vendo? Eu acho melhor. Ouso viu? dizer que é, mas aqui é muito lindo Aqui é muito também. bonito, Aqui é muito mas a muito Lagoa lindo. Azul assim, verdade. é Se incrível. assemelha um pouco. Porque assim, tem muitas a cor. cavernas também e rios que desaguam lá, né? Tipo o Rio João Rodrigues. É incrível, mas assim, o lugar mais incrível que eu achei de coleta O Rio fica, na verdade, no Azul, Tocantins. Meu Deus, o eu achei. Tocantins. Porque assim, galera, a gente coletou simplesmente no terceiro menor rio da América Gente, Latina. muito lindo, Aliás, meu Deus. no menor rio da América Latina E o o terceiro? terceiro menor rio do planeta, do mundo, que é o Rio Azul. Rio Azuis. Pra vocês terem noção, assim, o Rio Azuis, ele é muito pequeno. É 142 metros só. Tipo Muito assim, pequeno mesmo. Pequeno, é. E água assim super quem não cristalina anda também, isso muito todos os lindo. dias, né? É A muito gente pequeno. começou a coletar na nascente, de repente coletando, já tava desaguando em outro rio. Então assim, e a água também do Rio Azul Lindo. é Eu tenho um pouquinho de trauma, porque É eu lindo. quase fui levada na cachoeira. É, de lá. Heloísa- Eu rasguei meu pé, mas assim, Eita. tudo bem, tudo É por- bem. esse Olha, rio perrengue aí, é é um um perrengue. perrenguezinho. Só eu fiquei muito Esse assustada. rio ele tem muita pedra, uma rocha que tem umas Tipo, cores tem uma meio azuladas, É. esverdeadas, que dá esse reflexo Isso. na água. E são bem pontiagudas, né? Afiadas. E a cachoeirazinha E é bem dele, fundo apesar lá de pequeno, também. ele é forte, né? É forte, tem essa divisão das pedras e aí Aí, a água passa muito forte se você é levado. se pensar deixar. que não, a Heloísa foi sendo levada, eu tentei ajudar ela lá. Mas assim,
teve fomiceto no Rio. Pelo menos então, teve fomiceto. resultado. A pergunta que não quer calar antes da gente voltar pro artigo, então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deu pra fazer uma foto legal pro Instagram? Deu, com Ah, certeza. deu, Tem com que ter, né, certeza. gente? Então tá lá no Instagram de vocês. Quem Tá no entrar no Instagram. meu feed vai ter... Tá um pouquinho mais lá Uma- embaixo, né? Tá distante, Vai, mas tem. Mas dá pra procurar. Vai ter- Quem quiser olhar vai ter também. postagens Muito específicas. lindo. E vai ter Jesus. postagem de hoje também. Vai ter Vai de ter hoje, postagem com de hoje. certeza. O ambiente é Tem que lindo. ter. Propício pra tirar várias fotos. Inclusive, tem muitas pessoas tirando várias fotos aqui. Com certeza. Enquanto a gente tá aqui gravando, a gente queria poder gravar a parte da lagoa, mas Eu vou- ficaria ruim. Mas vamos- a gente vai mostrar, né? Vamos dar trabalho pro editor, mostrar Vamos umas dar cenas trabalho pro aqui. editor. Quem quiser ver melhor desse bioma, ó, dessa região que a gente tá aqui, Vamos vai dar ter um trabalho vídeo. pra você, que é o editor. Tem Desculpa. Queria só fazer um comentário, porque vocês perguntaram das dificuldades. Aí eu lembrei de uma coisa também específica que a gente encontra. Tipo, no meu mestrado a gente coletou em algumas lagoas, e geralmente lagoas a gente observa que tem menos substratos. Rio tem mais. E aí eu lembro que a gente foi coletar na Lagoa Ilhota, no meu mestrado, nem, não é muito conhecida. E aí, quando a gente chegou lá, por exemplo, não tinha nada pra gente coletar. E aí, tipo, a gente passou um tempão pra chegar, não sei o quê. Então, isso pode acontecer também, assim. É os Nessa- percalços da é, pesquisa, né? Mas aí é só, tipo, adaptar, mudar o local. Foi o que a gente fez e deu tudo certo também. Só lembrei E agora de também, comentar. geralmente as coletas de fungos aquáticos, né, em fomicetos especificamente, tem aquele padrãozinho, né? Tipo, vamos coletar aqui nessa lagoa, nesse rio 10 folhas, 10 galhos, só que às vezes dá um trabalho de achar 10 folhas. Porque às viu? vezes não tem, não Tem lugar é que do você jeito que fala a gente assim, quer. Tá cheio. Porque a gente tem que coletar elas num processo de decomposição maior. Elas têm que estar mais escurinhas, né? Digamos assim. Então nem sempre também tem. Aí a gente tem que ir catando, mas vai dando certo. É, vai dando certo. Já entrando um pouquinho nesse âmbito das metodologias em si, eu queria saber como é que, após essa coleta, como é que é esse material é processado, né? As folhas e os galhos, como é que vocês fazem quando trazem Isso eu vou processam deixar esse- com a Heloísa. Então, Ela sabe bem melhor que eu, pessoal. Eu não trabalho com infomicete, de fato, né? Trabalho com outro então grupo. assim, de forma bem... Mas aprendi muito, não é? bem simplificada, porque como eu disse, a gente vai tentar também trazer um pouquinho mais disso para vocês, mostrando. É de forma geral simples, né? A gente pega saquinhos mesmo, plásticos, na hora da coleta. E aí a gente simplesmente cata esses substratos, bota nesses sacos e bota um pouquinho de água para manter ali a umidade, né? De onde esses fungos estavam. E aí a gente guarda, geralmente, se puder, se não for mexer nesses substratos no mesmo dia, a gente guarda eles na geladeira para manter refrigerado. Mas o ideal né? Saiu do local de coleta, a gente vai ao laboratório, aí a gente retira esses substratos dessa água e deixa eles num processo de lavagem, que a gente chama de câmara, a gente vai botar na câmara úmida, né? Que é o nome da metodologia. Então a gente lava esses substratos. Quando são substratos aquáticos, a gente deixa essa lavagem por meia hora, né? Então deixa ali na água corrente, pode ser no fluxo menor. E aí esses substratos vão sendo lavados para tirar esses detritos maiores que às vezes tem, né, no Terra, local. né, E isso dá uma assim. lavada para lavar mesmo. E aí como as estruturas fúngicas elas já estão fixas ali, elas não vão sair com a água, digamos assim. Isso não tem preocupação. Então após lavar esses substratos, a gente coloca em umas plaquinhas de Petri, né, que são tipo depósitozinhos. E aí a gente forra essas plaquinhas com papel toalha, umedece, bota essas folhas e galhos e deixa numa caixona de isopor, úmida também, sempre umedecendo. E aí, nisso, a gente vai olhando na lupa, né? Pega o substrato, pega uma agulhinha e vai catando esses fungos que estão crescendo nas folhas e galhos. Então, basicamente, é isso. E aí, a gente vai identificando depois esses fungos. É mais uma questão assim. Eu vejo quando a gente trabalha. É como se fosse uma sorte, né? Porque eles são microscópicos, a gente não consegue ver a olho nu, então a gente tem que pegar o máximo de substrato possível para Exato, olhar, para ver isso. se encontra resultado. Essa é outra dificuldade também, porque muitas vezes também eles não têm, tipo, não vai crescer. E a gente, como o André disse, a gente tem que ir catando tudo e muitas vezes esse tudo não é fungo. E assim vai, é um processo realmente. E as metodologias, elas valorizam grupos específicos de fomicetos, né? Existem grupos ecológicos que eles são divididos devido ao modo de vida, as condições. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Isso. Então, dentro desse grupo dos infomicetos, a gente divide, né? Esse grupo, são vários grupos, né? Dos fungos. Mas, enfim, dos infomicetos, a gente tem 3 grupos diferentes.
Aí o que é que muda em relação a esses grupos? Aí quando a gente observa a morfologia, a estrutura desses fungos e a forma que eles esporulam, né? Então, por exemplo, a gente tem o grupo dos ingoldianos, que a gente chama, dos aeroaquáticos e dos aquático facultativos. Então, os ingoldianos, eles têm uma estrutura específica que é adaptada para o ambiente aquático. Então, os fungos pertencentes a esse grupo, eles só conseguem sobreviver na água, por exemplo. Já os aquático facultativos, eles podem sobreviver tanto em ambiente aquático quanto terrestre, nessa serrapilheira que a gente encontra mesmo no chão, sem ser na água. E os aeroaquáticos, eles têm o ciclo de vida na água, mas eles esporulam só quando entram em contato com o mar. Tipo, em algum local que é aquático e tem uma seca, por exemplo, eles esporulam, mas eles têm que ter esse ciclo de vida na água. Então, essa metodologia de câmara úmida, que é o que a gente mais usa no laboratório, ela é a que é mais conhecida por favorecer o aparecimento de todos os grupos, mas principalmente o desses aquáticos facultativos, que é o que a gente mais encontra, porque eles vão estar tanto na água quanto no ar. Quando a gente umedece a água, é justamente para simular esse ambiente. Então, tem essa divisão desses grupos em relação a essa estrutura e o jeito que eles sobrevivem. A gente explica muito bem esses grupos no trabalho, né? artigo, No isso. artigo. A Quem gente tiver sempre curiosidade, lê melhor lá, que vai estar bem Isso. explicadinho, bem legal. Tem Mas são esses três Isso. grupos mesmo. E aí, bem aí, bacana. isso faz ter, né, esse grupo uma variedade muito grande de formas. Eles são muito, Que é a muito parte mais legal, bonitos. É a eu parte acho. mais legal, quando a gente acha e vê para analisar. Uns bonitos, uns feios. Não sei, Mas, não, minoria. concordo, viu? Mas eles são fofinhos na maioria. São lindos. E assim, a grande surpresa que eu sempre gosto é ver no microscópio que vai aparecer. Aí, já falando um pouquinho sobre isso, né, queria que vocês comentassem mais sobre os resultados. Cairo deu um spoiler no começo, um pouquinho sobre o que vocês encontraram, mas queria que vocês desenvolvessem mais essa parte dos resultados mesmo que vocês encontraram lá. Então, geralmente, em relação aos resultados, né, sempre a gente trabalha algumas etapas. Tipo, a gente observa os fungos que apareceram em folhas, em galhos dos dois. A gente observa esses grupos aquáticos, quais foram os que mais apareceram. E aí, coisas mais aprofundadas, né, como classes, ordens. E aí, no caso lá da Bahia, a gente encontrou 23 novos registros. E aí, teve... Eu tava até pensando, né, nisso, tipo, eu tentei ver uma diferença em relação aos fungos que eu encontrei aqui na Mata Atlântica, e de fato tem alguns que aparecem de forma diferente, tipo, aqui eu não achei alguns e lá tem, então isso é interessante também. Inclusive um bem raro, né? Um bem raro, vamos chegar lá. E aí a gente teve muitos fungos desse grupo dos aquáticos facultativos, que é normal a gente encontrar, justamente por essa grande adaptação que eles têm do ambiente aquático e terrestre. Deixa eu lembrar mais. Tem aqueles que aparecem sempre, né, Lu? Isso. Em relação aos substratos, esses fungos também eles têm uma facilidade de decompor folha. Por ser mais fácil mesmo, né? Já que os galhos, eles têm a questão da lignina, é mais grosso, mais robusto, digamos assim. Então, a gente encontrou mais desses fungos em folhas, tanto que as folhas são mais comumente estudadas também. E a gente teve um novo registro, que Cairo, inclusive, montou a lâmina, a gente não sabia, ele foi montando a lâmina. Pra quem não sabe, eu sou um ótimo montador de lâmina. Ele monta muito Só não bem sabe as botar no lâminas, microscópio. meu Deus. Eu não... Ele bota ao contrário no microscópio. De vez em quando dá uns errinhos, mas assim, pra montar lâmina, eu sou muito bom, eu sou delicado, viu? Isso que dá trabalhar com macrofundo. Porque assim, tem que ter cuidado pra não pegar ali o substrato. Eu sou bom, porque às vezes nisso, a eu gente concordo. raspa a folha junto e fica uma bagunça, uma E sujeira. aí vem na a lâmina. surpresa. Agora sim, Elô, a gente encontrou registros desses fungos mais comuns, tipo Tosetella, né? Tosetella, Subulis, foi o que mais apareceu. Sneriomyces eu achei lindo, O a primeira vez que eu tinha visto no Gente, são nomes microscópio. esquisitos, né? Mas... Bom, então a gente tava falando dos resultados, né? E aí, nesses resultados, a gente encontrou um novo registro pro Brasil, né? E aí, nisso, o Caio tava montando as lâminas. Quando a gente foi olhar no microscópio, eu tive um grande susto, porque eu nunca tinha visto esse fungo. Ele parece uma pipoca-bocos. Tipo, sério Galera, mesmo. Pra quem não é do RN aí, Eita mesmo. é pipoca Enfim, box. Eu também É não uma pipoquinha conhecia. específica, redondinha. Vamos botar foto, dá trabalho Vamos pra Vamos gente. botar foto da pipoca Hoje só box. tem uma aí? câmera, dá pra dar trabalho pra Ei, gente. linda. Quando eu vi, eu Cara, fiquei surpresa, incrível, né? incrível, Ela incrível. e a Lina transparente, e aí nesse formato, e eu não conhecia, não tinha visto. Então eu mandei pra minha professora, ela também não conhecia. Aí foi pedir ajuda de outros Vários universitários, especialistas até que a gente conseguir. achou. E conta aí, cara, foi pra Cara, gente conseguir descrever, foi um trabalhinho. Esse gênero é um gênero, assim, difícil de encontrar. O gênero é Delortia e a espécie
Palmícola. Delortia palmícola. Cara, a gente foi na literatura, a gente tirou foto, Os ficou artigos são incrível, muito conseguimos antigos em encontrar relação a todas ela. as estruturas, né, Lu? Conseguimos tirar foto bem bacana. E a gente foi na literatura para ver os registros. Tem pouquíssimos registros. E na América do Sul tem um registro, se eu não me engano, na Colômbia. E esse agora é nosso do Brasil. Isso. E no Brasil é o primeiro registro, inclusive. E essa descrição da Delortia palmícola foi porque foi encontrados em folhas de palmeira. Por isso o nome Delortia Palmícola. palmícola. E aí a dificuldade de descrever foi enorme, porque inicialmente a gente não sabia muito bem. E tinha um trabalho que a gente sempre via que era citado, sempre citado, porque tem outras espécies do gênero, né? Sim. Além da Delortia palmícola, São duas tem, espécies, se eu tem não me outras engano. espécies. E aí a gente foi no trabalho. Cadê o trabalho? Muito Não tinha. antigo, muito antigo. A revista já não atua mais. É uma revista até brasileira, mas ela não tá mais no ar. A gente entrou em contato, tentou pegar um contato do editor, até conseguir um trabalho por e-mail. Cara, quando a gente foi ler o trabalho, simplesmente tinha 2 parágrafos. Um parágrafo, aliás, assim, umas 3, 4 linhas de descrição. Muito, muito simples a descrição, né? Não tinha todas as medições como os trabalhos mais recentes. E aí, quando a gente foi ver, ainda estava em outro filo. Não estava nem ascomicota. Estava em basídio micota. Que é outro Usando grupo de termos fungos. de basídio. E aí, cara, como é que a gente vai descrever? Mas a gente mediu as estruturas, a orientadora de Heloísa Ajudou muito. bastante. E assim, foi um trabalho incrível, assim, pra gente foi um registro muito bom. Até que a gente se deparou com outro problema também, né? De que essa espécie que foi descrita primeiramente, na verdade, possa ser que seja até uma outra, mas a gente não sabe dizer. Isso Teria que já, fazer um trabalho molecular. isso já é outra problema. Porque a descrição foi muito simples, muito antiga, né? Então a gente não sabe bem se realmente trata-se da descrição original, né? Será que a gente teria que lectotificar esse gênero? Né? Essa Problemas espécie? até nos resultados também a gente Isso. encontra na pesquisa. Não é Exato. fácil fazer pesquisa, Não, né? não Realmente é. a gente vê. E ele foi encontrado lá num lugar muito especial, Rio de Ondas. no Rio de Ondas. Eu morei lá, vivi lá. Nem sabia que Banhava tava nesse lá, rio. Delortia. Sabia nem que tinha fungo aquático, né? E nem terrestre. Só depois. E assim, foi muito legal saber que o Rio de Ondas tem um registro super raro, assim, né? Pras Américas, pro mundo. Uma grande contribuição. Mudando o assunto um pouquinho, mas nem tanto, a gente sabe que não só o Cerrado, mas como outros biomas brasileiros, eles sofrem impacto de diversas fontes diferentes, seja desmatamento, seja por queimadas, seja por ações antrópicas. E eu queria saber o que vocês acham que todas essas ações impactam nesses organismos e como o impacto dessas ações nos organismos impactam na natureza no geral, né? Vocês viram algum desses rios que vocês coletaram com muita ação humana? Como é que foi? Demais, demais. Na verdade, o Cerrado, ele tem muita parte de agricultura, né? É por isso que ele é um hotspot. Porque o que significa? Significa que mais da metade do bioma já não é mais original, não é mais a floresta que teve nele, né? No caso do Cerrado, aquela savana. E assim, tem poucas porcentagens da parte natural mesmo daquele bioma. E tanto na área ali de Tocantins, mas principalmente no oeste da Bahia, a gente tem muita plantação de soja, de milho, tem grandes agricultores, né? Grandes fazendas. E a parte pior, principalmente o Rio de Ondas que eu comentei, ele acaba sendo um dos rios que sempre tá secando, assim, durante o ano. Ainda bem que tem chuvas, né, no Cerrado. Mas, assim, tem períodos do ano que a gente nem reconhece o rio. Ele tá tão seco, ele diminui, assim, mais de 1 metro, às vezes, no ano. Por conta que fica pegando água para molhar aí as plantações. Só que qual é o grande problema mesmo? São os agrotóxicos. Essas indústrias, a agricultura usa muito isso. Então acaba caindo também no rio. E é muito impacto. Na região oeste da Bahia, dificilmente tu vai andar numa estrada, numa BR e não vai ver plantações. Tem muita, muita. E as áreas de preservação, elas devem ser protegidas, mas, infelizmente, tem muita ação antrópica também. Além da parte da agricultura, tem extração vegetal, né? Extração de madeira, que o pessoal sempre está retirando, desmatando de forma ilegal.
tem extração também de alguns minérios. Então, assim, é complicado a situação e é tenso mesmo, de Isso. verdade. E falando assim dos fungos aquáticos especificamente, isso impacta diretamente, né? Porque esses Mas, fungos, eles podem ser a ocorrência deles, eles podem ser influenciados por vários fatores. Digamos que eles são sensíveis, tipo a questão de temperatura, né? Onde tem temperaturas mais altas, a gente encontra menos desses fungos. Questão de concentração de nutrientes nesses ambientes aquáticos, turbulência de água, tipo a velocidade da água ajuda na sobrevivência deles, tanto que em ambientes de rios a gente encontra uma diversidade geralmente maior. Então tem muitas flores e aí muitas vezes também eles são considerados como bioindicadores desses ambientes. Então essas ações que Caio falou, né, que vocês falaram, pode justamente impactar diretamente na ocorrência desses fungos, né? E é uma pena. A e gente precisa conhecer esses preservar, de organismos fato. é fundamental, né? Isso. Retornando ao que a Heloísa falou da influência desses fatores, você até escreveu um artigo, né, com análises ecológicas. Foi um trabalho bem bacana, né, feito com análise no R. Conta pra gente mais sobre essas influências. Pode falar. Nesse artigo, né, que foi um dos resultados do meu mestrado, o meu mestrado foi um trabalho bem interessante de se fazer, porque a gente observou vários desses fatores que podem influenciar esses fungos. Então, o que aconteceu? A gente observou esses fungos em rios e lagoas aqui do RN. A gente utilizou duas metodologias diferentes, essa de câmara úmida que eu falei anteriormente, e a engoldiana, que a gente chama, que é manter esses fungos justamente só submersos, o que favorece aquele grupo que está só nos aquáticos, já que vive no ambiente aquático exclusivamente. E a gente observou também 2 substratos. Então, parece pouca coisa, mas é muita coisa. E além disso, a gente observou algumas concentrações de nutrientes da água. A gente fez algumas análises de água. Que legal. Então, esse artigo foi bem interessante porque mostrou justamente o que a gente já observava e via em outros trabalhos, tipo essa questão da metodologia, que favorece alguns grupos em relação a outros. A questão de temperatura e concentração de nutrientes da água, que pode alterar a composição desses organismos de ambiente. E também a questão dos substratos, que pode ser também uma grande influência aí para o aparecimento de algumas espécies que, por exemplo, decompõem mais galho do que folhas ou o contrário. Então foi muito legal esse artigo, assim, para observar isso. A gente vai botar também esse artigo No aqui, link vamos da dar trabalho pro descrição, editor. Esse artigo, eu confesso bem que eu li legal. ele, ficou bem legal. Foi publicado na Fungobiology, Fungobiology. revista muito massa. Um tema E para um bem legal. outro, pra um outro episódio, quem né? sabe, né? Quem sabe, Mas voltando rapidinho para o Cerrado, né? Já que vocês falaram sobre esses fungos que aparecem lá, dessas regiões, dessas ações antrópicas que afetam esses fungos. Vocês falaram que foram as primeiras ocorrências, as primeiras coletas nessas regiões que vocês coletaram e que já tem muita ação humana, né? Então a gente realmente tem um ponto aí muito importante que é se a gente já não perdeu espécies novas ou espécies ainda não conhecidas dessas regiões. E isso também só mostra o potencial do Cerrado em si, né? Sim. De ter uma alta biodiversidade. Porque imagina, uma primeira coleta prévia de alguns dias, né? De E a gente coleta, só fez conseguiu uma encontrar... coleta em cada local, né? Exato. Então, geralmente a gente faz mais. Então, deve ter muita coisa que a gente não sabe. É porque não tem gente trabalhando no Cerrado. Vamos Esse é um trabalhar no problema Cerrado, também, gente. André. É um dos Nós problemas. Vamos da trabalhar no Bahia, bioma não se vai, tem Cerrado, muita galera. água lá. Porque assim, de Fomiceta, a gente tem uns trabalhos daquela autora que eu sempre... É um nome muito difícil. Um S, Ah, lá, que sei nem o eu quê. consigo falar o nome. Que ela sempre tá no É a Cerrado. Crucius. Escolenco Crucius. Essa daí mesmo. E um pingado aqui, outro pingado ali, mas é Aham. muito pouco. Mas no oeste da E Bahia aí, não tem. Silva, Nem Tocantins. Retial contribuiu bastante. Isso. O vento. Pra finalizar, né? Galera, o vento tá forte aqui, viu? Emoção. Eu queria que vocês falassem um pouquinho com os resultados dessa pesquisa, quais são os próximos passos, né? Dos estudos, principalmente nessas regiões, que vocês pretendem, se vocês pretendem continuar as coletas, os estudos nessas regiões, quais são os próximos passos da pesquisa dele? Pretendemos retornar com certeza. Isso. Inclusive, eu vou retornar ao Cerrado. E a gente fez coletas também, que a gente não falou, porque como a gente tá falando desse artigo, tem novidades que vão vir por aí, que a gente tá preparando pro EPEM. Galera, Vem lembrando do aí. EPEM. E não pode estar compartilhando tudo também Não, agora, tá não. compartilhando tudo. Mas a gente coletou em outras áreas do Tocantins
pela uma parceria do PPBio com o Cerrado. A gente coletou no Rio Coco, outras áreas lá. Não vou falar tudo, não. Isso. Então, no início desse ano, Pra a não dar gente spoiler. fez algumas outras coletas, voltamos lá, tentamos mudar as áreas para ver se a gente Isso. acha alguma coisa diferente. E E- agora também, no final do ano, a gente pretende voltar para tentar fazer também outras coletas em outros locais, para Exato. ver o A gente vai potencial, né, coletar dessas em outras áreas. regiões também. Vem mais por aí. Vem mais por aí, Mas com assim, o certeza ideal, vem mais. claro, seria que outras pessoas também pudessem Ah, trabalhar e também, nessas né, áreas, né, Na para verdade, conhecer. a gente retornou essas áreas já, coletamos algumas coisas, a gente começou a analisar e tem umas coisinhas Isso. que não tinham, Uhum. que a Que gente conseguiu apareceram encontrar. agora. Mais E novidades. outras que já Mais tinham. novidades. Mas isso aí vai ser para um próximo artigo. É assunto pra outro episódio também. É. A gente tem muito pra falar sobre fungo. E Eu tenho, fomicetes são sensacionais. eu tenho uma última pergunta aqui. Não é relacionado exatamente ao artigo, mas vocês agora. Esse artigo já tem um tempo que saiu, né? Já faz alguns anos. Vocês agora já estão em outro nível, estão no doutorado, com mais experiência. Eu queria saber se vocês, como autores desse trabalho, porque a gente também tem que aqui ter um olhar crítico sobre esses Sim. trabalhos, né? Vocês, como autores desse trabalho, como pessoas mais experientes agora, se vocês mudariam, fariam alguma coisa de diferente na escrita, na coleta, no desenho amostral, nas metodologias? Gente, isso é bem Eu só não mudaria complexo o mapa. de... É bem O mapa ficou incrível. O mapa bem da área complexo de de- coleta. O que ele fez? Não é porque eu fiz, não, modéstia à parte. Ficou muito bonito. É bem complexo de falar porque geralmente, se tratando dos fungos aquáticos, a gente tem várias variáveis, como eu falei. Então, em um mundo ideal, a gente faria coletas totalmente diferentes se a gente tivesse recurso. O que é que seria o ideal, digamos assim, que a gente poderia mudar? A gente poderia fazer mais coletas, a gente poderia coletar água de cada um desses locais para fazer análises de água, então falta dinheiro para isso. Falta Para dinheiro. observar esses fatores. Quando a gente chega no laboratório, a gente enfrenta outras dificuldades. Por exemplo, Coletar em pra- estações diferentes isso, também, estações né, Elô? diferentes. Para esses fungos crescerem, geralmente, para a gente fazer análises mais aprofundadas, digamos assim, do DNA desses fungos, a gente precisa que eles cresçam em alguns meios de cultura, né? Que são plaquinhas, tipo, com alimento para eles crescerem. E muitas vezes a gente enfrenta dificuldade com isso e não consegue fazer esses fungos crescerem. Então, no caso desse artigo, o ideal talvez teria sido que a Delort a gente conseguisse isolar ela, fazer ela crescer mais, para identificar, ter mais estruturas e até observar se não seria uma espécie nova. Então, analisando assim criticamente, eu vejo dessa forma. Não que o Exato. trabalho seja menor, por isso foi super interessante, mas Trabalho sempre incrível. a gente pode melhorar, né, nesses aspectos, é sempre bom observar e tentar fazer o máximo de coisas possíveis. Então, nessa coleta, que foi, assim, inesperada, a gente fez o melhor que a gente pôde e conseguiu esses resultados. Dentro da condição que a Mas gente sempre tinha, dá pra foi um bom melhorar, trabalho. assim, sempre dá pra fazer mais coisas. Eu concordo muito com o Elô nesse aspecto da parte da molecular também, Isso. porque o gênero Delortia, ele não tem muitas espécies, né? E ele também não é muito fácil de encontrar. Pelo menos a gente não tem A gente não esse encontrou registro, de né? novo, Então, assim, será que não se trata de uma espécie nova? Porque, assim, os dados moleculares para o grupo não tem muito. Mas será que se a gente conseguisse fazer a parte molecular e das outras que já foram coletadas, será que não são espécies distintas? Então ficam questionamentos para outros Poderia ser um trabalhos complexo até, de né? espécies? Isso. A gente não sabe. Mas, assim, a gente espera recoletar. A gente não conseguiu achar Delortia, mas se a gente conseguisse coletar de novo essa Delortia, Mas e quem sabe em outro rio também, né? isso, ao mas mesmo olha a tempo. importância Nossa, também, seria né, legal. desse trabalho, porque, por exemplo, se alguém no futuro, ou a gente mesmo, for pesquisar lá de novo, encontrar de novo esse fungo, a gente já vai saber que ele existe lá, que tem as estruturas, e saber também que seria interessante estudar de forma mais aprofundada. Então, essa é a Exato. importância da gente publicar esses resultados, né? É Levar preciso esses alguém resultados. primeiro, né? Isso. Exatamente. Toda pesquisa é uma pesquisa e é muito importante Demais. isso, principalmente em regiões como essa, onde não tem Isso. estudos ou tem poucos estudos e tem uma influência muito grande da ação humana. Isso E mesmo. como vocês falaram, essas pesquisas elas podem incentivar até outras pessoas que ou trabalham com fungos dessa área ou até trabalham com outros tipos de fungos a estudar essas áreas e pesquisar justamente aspectos que talvez vocês não conseguiram alcançar. Isso, Com isso certeza. mesmo. Então é muito importante a gente ler os artigos com essa análise crítica, Isso. justamente para encontrar outros pontos que Você pode ir talvez não foram complementando abordados um. e complementar. A pesquisa Isso é sempre mesmo. importante. Exato. Eu, particularmente, aprendi muito com esse trabalho. Foi o meu primeiro artigo com esse Fomicetes grupo, né? Com aquáticos. Infomicetes.
E a Heloísa me colocou pra estudar mesmo, viu? Eu fui fazer Bote moral, bote lâmina, moral. eu participei da parte da câmara úmida, fui analisando, anotando ali o que já foi analisado, o que não foi, até descartar As todas as amostras. plaquinhas ali, as amostras, assim, eu aprendi muito. Hoje eu sei um pouquinho de fome seca. Não muito, né? Não como André, não como Vivi, mas tô sabendo Suar, um os pouquinho. macrofungos, né? Vai pra lá. não, Tem eles- outro episódio também, é muita coisa pra falar. Ah, não, gente. tem coisa Em breve demais. sai aí, eu acho que um videozinho que a gente gravou, não sei se vai dar certo, mas é Vamos ver. negócio Então, interessante gente, de contar. não esqueça, quando forem curtir a praia, rios e lagoas, os fungos estão lá também. Exato, atuando lembra nesses dos infomicetes. ambientes. E eu não sei vocês aí que estão em casa, que estão ouvindo a gente no carro, mas a gente agora vai finalizar esse episódio, não, que foi pra Licença, mim tá? uma conversa maravilhosa sobre fomicetes, muito bom sempre conversar sobre fomicetes, discutir artigo para que a gente possa crescer, saber o que a gente pode melhorar na nossa pesquisa, entre outras coisas, mas agora, eu não sei vocês, eu vou comer aqui uns petiscos Se junto me com der eles. licença, vou comer meu petisco, vou tomar banho na Lagoa do Carcará pela primeira vez eu tô aqui. Tomar banho com os infomicetos. E fazer mais alguns registros pra vocês, né? A gente não vai abandonar vocês. É. Mas é coisa pra outro vídeo. Valeu, galera. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, compartilha com os outros. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida relacionada ao trabalho. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, Se que a você gente pode gostou desse fazer formato, mais a gente vai vídeos melhorando como a cada este. episódio. E É. sempre deixando sugestão de quais vídeos a gente pode gravar e quais temas a gente pode abordar nos comentários, né? Porque é sempre bom, a gente tá sempre chegando com novos Sim, temas, sim. mas a galera que tá assistindo principalmente pode conseguir Com certeza. trazer novos temas e a gente abordar mais E coisas. foi Com certeza, desafiador. com certeza. Chegar aqui foi desafiador. Foi desafiador. né? Vai estar no outro vídeo aí, que a gente vai É. gravar mais algumas cenas pra vocês. Já desatolamos o carro e tudo, viu? Pra Foi, chegar aqui. foi. Fica Mas o deu tudo spoiler, certo. fica o spoiler. Aproveita aí, Valeu, gente, galera. os próximos episódios, assiste os outros se você não assistiu, e é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Tchau.